Irmãos, abram suas Bíblias novamente em Marcos capítulo 7, verso 24 em diante. Eu digo novamente porque nós vamos continuar aquilo que nós começamos a conversar semana passada. Semana passada nós lemos esse texto e destacamos alguns ensinos. Em Marcos capítulo 7, verso 24 ao verso 30, vamos reler. Diz assim: Jesus saiu daquele lugar e foi para os arredores de Tiro e Sidom. Entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Contudo, não conseguiu manter em segredo a sua presença. De fato, logo que ouviu falar dele, certa mulher, cuja filha estava com um espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. A mulher era grega, cirofenícia de nascimento, e rogava a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Ele lhe disse: deixe que primeiro os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela respondeu: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. Então ele lhe disse: por causa desta resposta, você pode ir. O demônio já saiu da sua filha. Ela foi para casa e encontrou sua filha deitada na cama e o demônio já a tinha deixado. Amém? Nós falamos semana passada que Jesus vai para as terras de Tiro e Sidom, que eram terras não judaicas, terras gentílicas, e que Jesus tem um comportamento aqui que numa primeira leitura a gente pode até pensar por que Jesus foi tão duro com essa mulher, mas isso desaparece quando a gente entende o contexto com que Jesus falou isso. Jesus tinha acabado de ter uma conversa com os fariseus e os mestres da lei, que questionavam Jesus por que os seus discípulos não lavavam as mãos, como os discípulos deles, ou como a tradição dos anciãos, E Jesus então, percebendo a malícia do coração deles e destacando a importância de que a limpeza não seja do lado externo unicamente, mas principalmente interno, espiritualmente, Jesus aponta a impureza do coração daquele grupo que também eram preconceituosos com relação a pessoas de outras terras que não fossem as terras de Israel, as terras judaicas. Aí Jesus vai, logo após ter essa conversa, Jesus vai então para essas terras que não são judaicas ali, que é uma outra cultura. Diz o texto que ela era grega, de costume e de religião. Cirofenícia de nascimento significa que ela era libanesa, no contexto de hoje. Então um povo que não tinha nada a ver com Israel, que pelos fariseus e mestres da lei eram reputados como impuros, como gentios, como pessoas com preconceito, eles diziam isso. Então Jesus vai justamente para essa terra e junto com os discípulos acaba esta mulher se encontrando dentro de uma necessidade da sua casa, procurando Jesus pela cura, pela libertação da sua filha. Jesus atende essa mulher, mas não sem ensinar algo muito precioso para os discípulos, que é o que nós vamos ver. Nós destacamos alguns ensinos. Essa passagem também é relatada lá em Mateus capítulo 15. E lá em Mateus tem alguns dados que não foi relatado por Marcos, que eu destaquei semana passada. Porque lá se diz nessa passagem que quando essa mulher gritava para o Senhor, para que o Senhor libertasse a sua filha, aconteceu duas coisas que não estão registradas aqui. Primeiro, que Jesus não lhe respondeu palavra. E aí nós tiramos um ensino para a nossa vida, que às vezes Deus se silencia para ouvir o que nós temos a dizer, trazendo para fora aquilo que está no nosso coração. Aí disse semana passada que o silêncio nos incomoda. E quando nós estamos num grupo, que é porque a gente está num relacionamento ou numa conversa, e acontece um silêncio, ou no auditório, ou numa palestra que seja necessário ser dito alguma coisa, o silêncio incomoda e prontamente alguém levanta e começa a falar alguma coisa, porque o silêncio parece que não é próprio,
né? E Deus usa do silêncio. Quando a gente ora, quando a gente busca o Senhor, quando a gente espera uma graça e aparentemente Deus está quieto, isso vai brotando, saindo do nosso coração muita coisa, incredulidade às vezes, amargura às vezes, murmuração às vezes, ou às vezes pode sair de nós o melhor de nós, confiança, mas alguma coisa sai diante do silêncio de Deus. Até o silêncio de Deus nos abençoa, porque faz brotar do nosso coração aquilo que está lá dentro, seja para uma limpeza, ou seja para um fortalecimento, nós vamos perceber na caminhada. Nós tiramos também um outro ensino, e outro dado que Mateus dá, que não está aqui, é que os seus discípulos aproximaram de Jesus e disseram: manda embora essa mulher, não é isso? Pois vem gritando atrás de nós. Mateus vai dizer isso. E nós destacamos que, embora sendo discípulos de Jesus, nós não estamos isentos da dureza de coração. Andaram tanto com Jesus, viram tanto Jesus operar, Jesus atender tantas pessoas, Jesus sempre prontamente, muito acolhedor nas dores, né, nos problemas do ser humano, e de repente os discípulos dizem: olha, manda embora porque ela está incomodando. Até talvez porque Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, como diz Marcos, talvez os discípulos tomaram essa atitude. Mas é uma atitude que Jesus jamais tomaria, é uma atitude que nós não devemos tomar, e é uma atitude que Jesus não tomou com relação a essa mulher, né? Mas é só para a gente perceber como muitas vezes a gente, no nosso cansaço, ou em algum outro interesse que esteja em nosso coração, às vezes a gente é duro com outras pessoas, né? Então nós vimos também outro ensino aqui, que Jesus foi para essas terras de Tiro e Sidom, que eram terras gentílicas, e nós tiramos o último ensino semana passada, que a verdadeira fé pode ser encontrada onde menos a gente espera, né? Então ali, certamente os fariseus, os mestres da lei, os saduceus, o grupo religioso da época de Jesus, certamente eles diziam isso, que não havia nada, né, de fé, não adoravam como eles, não iam para o local que eles iam para adorar, não iam para as sinagogas, não liam até os mesmos textos que eles liam, portanto, eram gente que Deus não ouve. E foi justamente ali, naquela terra gentílica, com outros costumes, que Deus encontrou uma pessoa com fé. Isso nos ensina a não julgar ninguém, sabendo que aonde houver fé, Deus opera. Ainda que seja de um local, de um costume, de uma pessoa que não faça parte daquilo que nós estamos acostumados a fazer, né? Então nós tiramos esses 3 ensinos, e hoje eu gostaria de continuar, olhando novamente para o verso 24 aí de Marcos, capítulo 7, que diz assim: Jesus saiu daquele lugar, foi então para os arredores de Tiro e Sidom, entrou numa casa e não queria que ninguém o soubesse. Jesus não queria. Por que Jesus não queria? Porque Jesus estava cansado. Talvez Jesus tivesse outros planos, como nós, na nossa humanidade, de descansar, de conversar mais com os amigos, com os discípulos. Por algum motivo, Jesus não queria que soubesse, porque ele sabia que quando as pessoas sabiam onde ele estava, não ia uma ou duas, ia uma multidão, né? Ficavam na porta, e talvez Jesus tivesse um motivo dele por não querer. Mas acontece o seguinte, que mesmo Jesus, neste plano humano do seu coração, Jesus não pôde ocultar-se. Por que ele não pôde ocultar-se? Porque chegou alguém carente, chegou uma mulher com uma necessidade na sua casa, com a sua família. Então Jesus não pôde ou não pode ocultar-se devido ao seu grande amor, porque ele atendeu a mulher, e devido à grande carência que o ser humano tem pela presença de Deus. Jesus não se oculta por causa disso. Jesus não se oculta na nossa vida por causa da nossa grande carência. Ele não se oculta por causa do amor que ele tem por nós e por causa da grande carência que nós temos. Nós temos carência, por exemplo, de entender a nós mesmos diante daquilo que nós estamos passando. Muitas vezes nós passamos situações em que, quando nós começamos a olhar para nós nos desconhecemos. Ou nós imaginamos que a gente tinha uma força e não temos.
Ou nós imaginamos que nós seríamos tão equilibrados e nos encontramos desequilibrados. Ou muitas vezes o contrário, a gente pensou que se passasse por uma situação daquela, a gente não teria força nenhuma, e de repente a gente encontra força para enfrentar. A verdade é que a gente tem dificuldade, ou é carente de conhecer a si próprio, as coisas que passam no nosso coração, nos nossos sentimentos, coisas que talvez a gente imaginou nunca falar, escorrega da nossa boca, né? Nós temos carência de conhecer o outro, entender a vida do outro. Cada pessoa, certamente quem disse isso, disse de maneira muito plena e correta. Cada um de nós somos um universo. Nós não somos apenas diferentes. Se nós olharmos para nós somos um universo que o homem ainda não conseguiu explorar totalmente, não é isso? A psique humana, a emoção humana, ainda os estudiosos estão chegando a conclusões dos processos mentais, dos processos do sentir, da interligação entre mente e corpo, não é isso? Nós somos um universo. Isso, o ser humano, um ser humano. Agora, cada pessoa é diferente uma da outra. Então imagine esse universo sendo multiplicado tanto quanto existir um outro ser humano. Então a gente tem carência de entender isso. A gente tem carência, por exemplo, de entender a vida, as circunstâncias, as coisas que nos acontecem, coisas que a gente não espera. Nenhum de nós sabemos o que a velhice nos aguarda. Quando olhamos para o passado, nós não sabemos muitas vezes por que passamos o que passamos, não é isso? Nós não conseguimos entender a vida na sua plenitude. A gente vai vivendo e diante dos obstáculos que vão surgindo pela fé, a gente vai buscando em Deus orientação, a gente vai buscando em Deus força e a gente vai enfrentando. Mas entender tudo o que nos acontece, eu acho que não tem ninguém aqui que consiga entender com plenitude tudo o porquê e aonde isso vai dar, né? A gente não consegue entender. Então veja quantas carências nós temos, para não falar da fragilidade, para não falar do nosso próprio físico. Então Jesus não pôde se ocultar, ele queria que ninguém o soubesse, mas assim que se apresentou uma mulher com necessidade, Jesus estava ali por causa do seu amor e por causa da carência que o ser humano tem. O verso 25 diz que essa mulher, assim que ouviu falar dele, essa mulher cuja filha estava com o espírito imundo, veio e lançou-se aos seus pés. Ela se jogou aos pés de Jesus, ela clamou, ela tanto foi numa postura de dependência, como uma postura de adoração, como uma postura de esperança. O fato é que ela se lançou aos pés de Jesus. E às vezes o ensino que eu tiro para a nossa vida é que às vezes aquilo que mais nos dói é aquilo que mais nos aproxima de Jesus, não é? A nossa maior dor, muitas vezes, é justamente o motivo pelo qual nós nos lançamos aos pés de Jesus. Mais nos lançamos aos pés de Jesus. É interessante isso, né? Às vezes é uma situação da saúde, uma situação dentro de casa, uma situação financeira, é uma perda, né? Muitas questões envolvem a nossa vida, mas aquilo que dói, e normalmente daquela dor que não é passageira, é uma circunstância que não dá para a gente mudar da noite para o dia, muitas vezes uma circunstância que não envolve apenas o nosso querer, a gente gostaria que fosse de um jeito, mas não depende só da gente, enfim, produz algum tipo de dor, e é justamente às vezes aquela dor em que a gente mais se aproxima de Jesus, que mais a gente é transformado, que mais a gente aprende, que mais a gente se enxerga, que mais o nosso coração se amolece, é isso? Que mais a gente faz limpezas interiores na nossa vida. Imagine a mãe correndo diante de Jesus pedindo: liberte, porque um demônio a possui. Nós sabemos que se ela fosse para um médico, isso não seria possível. Seria? Não seria possível. Não era nem a questão dela procurar um bom profissional. Ela precisava era da atuação de Deus, né? E ela vai e procura Jesus e se lança aos pés de Jesus. O outro ensino está aí no verso 27. E Jesus disse:
deixe que primeiro os filhos, que eram uma figura para os filhos de Israel, para os israelitas, ele diz, deixa primeiro que os filhos comam até se fartar, pois não é correto tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E aí os cachorrinhos aqui é a ilustração dos gentios, mas alguns dizem que Jesus tocou num termo em que os religiosos de Israel se referiam aos gentios como um cachorro de rua, por causa do cachorro de rua ser um cachorro impuro, né, que vive revirando tudo que encontra na rua. Mas a expressão que Jesus está trazendo aqui é um cachorrinho de colo, é um cachorrinho de dentro de casa. Mas o que talvez Jesus disse é o seguinte: primeiro o dono alimenta os filhos e depois, né, são os cachorrinhos que comem. Eu creio que está mais por aí aquilo que Jesus disse. De qualquer maneira, a mulher entendeu, é isso que Jesus estava dizendo. Então, apesar de Jesus dizer isso e ela entender, olha, o seu pedido vem depois de um pedido de um israelita, mesmo assim essa mulher não foge. Ela poderia ter ficado zangada, ela poderia ter saído dali falando mal de Jesus, ela poderia ter ficado inconformada, ela poderia ter feito muita coisa, mas ela permaneceu firme, né? Ela permaneceu firme pela resposta que ela deu. Ela diz o quê? Ela respondeu, sim Senhor, mas até os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças, né? Então ela persistiu. Então o ensino que a gente tem é que nós não devemos duvidar de Deus, mesmo quando todas as possibilidades nos parecem contrárias. Não é assim? Tem hora que você está orando, aliás, no popular diz assim, quanto mais eu oro, mais assombração aparece, não é isso? Tem hora que quanto mais você ora, mais as coisas parecem que estão truncadas, né? Mesmo quando a gente não consegue ver as coisas ao nosso favor, a gente não deve duvidar de Deus, porque Deus sabe o que está fazendo, Deus sabe o que está permitindo, Deus é amor, Deus é bom, todo bem procede dele. Então, portanto, não tenho que duvidar dele. Eu posso não conhecer todos os momentos e todas as formas como ele age, eu posso ainda não saber o que o futuro me aguarda, eu posso não saber como as coisas vão desenrolar, mas uma coisa eu sei: o meu Deus é santo, o meu Deus é amor, o meu Deus é poder. E o que a Bíblia espera é que a gente saiba disso. A Bíblia não nos incentiva a saber o futuro, nem o final das coisas. Basta para nós apenas conhecermos quem é o nosso Deus. Bom, se a gente sabe que Deus, nas mãos de Deus, todo aquele que está nele está seguro, então não há o que duvidar. Seja qual for o final, né, o Senhor vai nos levar a um bom termo. Então, veja só, quando Jesus diz isso, ela poderia ter duvidado da aparente indiferença de Jesus. Não foi? Parece que Jesus foi meio indiferente. Ela poderia duvidar da aparente exclusão de Jesus. Olha, primeiro vem os israelitas. Ela podia duvidar da aparente humilhação. Ela podia se sentir humilhada, né? De ter falado, olha, você entre os filhos de Israel, você é um cachorrinho, né? Mas aí nós vamos ver no próximo ensino, agora 27 e 28, que nós já lemos, o porquê Jesus agiu assim. Então veja bem, Jesus mostra como a nossa vida e o que passamos pode ser usado como um instrumento de bênção na vida dos outros. Jesus está ensinando como a nossa vida, como a sua vida, minha vida e o que nós passamos, Ele pode usar como um instrumento de bênção na vida do outro. Por quê? Porque olha só, Jesus teve uma conversa com os fariseus e os mestres da lei sobre a questão da impureza. Eles eram preconceituosos, julgavam as pessoas como impuras se não fizessem parte do quadradinho deles. Aqueles que estavam fora de Israel eram discriminados, chamados de impuros, de gentios, né? Quase que não possuindo alma, que não alcançavam o favor de Deus,
porque não adoravam em Jerusalém, porque não aguardavam as promessas como os judeus aguardavam, que não tinham o conhecimento que eles tinham. Jesus fala da questão da malícia no coração deles, entra num ponto delicado, dizendo: ó, vocês lavam os pratos, vocês lavam as mãos, vocês lavam os utensílios, vocês lavam tudo isso, é tudo muito limpinho, tudo muito cheiroso, muito bonito, mas quando chega na hora de ajudar o pai e a mãe de vocês, vocês vão até o templo e declaram que todos os pertences de vocês não pertencem a vocês, pertencem ao templo, e assim vocês ficam desobrigados de ajudar o pai e a mãe de vocês. Então Jesus vai no osso e diz: o lado de fora está limpinho, a mão está lavada, o copo também, mas aí dentro vocês não querem nem repartir aquilo que vocês têm com seus pais, não é isso? Então Jesus vai nessa questão da impureza, aí, e toda essa conversa, essa discussão, os discípulos presentes, aí Jesus vai para as terras impuras, encontra uma mulher gentia, grega, sírio-fenícia, tanto de nascimento como de costume, nada a ver com Israel. Jesus provoca a fé dessa mulher, manifestando uma aparente indiferença. O silêncio dele não lhe disse palavra. Depois Jesus diz para ela: não é bom tirar dos filhos e dar para os cachorrinhos. Provoca dentro dela algo. Ela manifesta fé que nem em Israel Jesus encontrou. Ela insiste, ela não guarda nenhum mal no seu coração, ela só diz: não importa, as migalhas para mim são suficientes. Jesus está ensinando os discípulos que aonde os homens dizem que havia impureza, ele encontrou fé, e mostrando como a fé é simples. Aquela mulher de fato não tinha nenhuma cultura judaica, não lia talvez nenhum texto judaico, não entrava em nenhum templo judaico, não participava de nenhuma sinagoga judaica, não foi criada por nenhum rabino judaico, mas aquele coração ouve, simplesmente creu nele, simplesmente o procurou porque cria, simplesmente o procurou apesar dele querer que ninguém o soubesse que ele estava ali. Ela vai, procura, clama em favor da sua necessidade, que é sua filha, clama por outro ser humano. Jesus manifesta um aparente bloqueio, sai do coração dela a fé, e aí todos os discípulos estão aprendendo uma grande lição daquilo que Jesus tinha acabado de falar com os fariseus e com os mestres da lei. Essa mulher não sabia, mas a vida dela foi um ensino para os discípulos, foi um ensino para os fariseus e mestres da lei, embora eles não presenciaram, e é um ensino para nós. De quem que nós estamos falando? Não é dela? Não é? Então veja, a fé é simples assim, apenas crer, e porque crer se apresenta, e porque crer não para na primeira dificuldade que apresenta na nossa vida, e continua. Esse é o grande ensino aqui desse texto para a nossa vida. E por último, só para encerrar aqui, o verso 29, Jesus mostra que o princípio da fé não faz acepção de pessoas, né? Jesus poderia, a fala de Jesus não foi uma fala de preconceito, a fala de Jesus não foi uma fala fazendo acepção de pessoas, a fala de Jesus foi uma provocação à fé daquela pessoa. É como se a gente dissesse alguma coisa para Deus e Deus dissesse assim: não, desse jeito não, e diante desse não provocasse em nós o melhor de nós. Se há fé, sai o melhor de nós, mas se há incredulidade, não sai o melhor de nós, sai a murmuração, sai a reclamação, sai o questionamento, sai a indagação. Se em nós houver entrega, se nós houver submissão, sairá de nós o melhor também. Mas se não tiver entrega, se tiver apenas barganha, se tiver apenas assim: o Senhor é meu garçom e tudo me será dado, então quando nós recebemos um não, o que manifesta no nosso coração não é fé, né? Então eu queria deixar essa palavra, né, continuando a mensagem da semana passada. Eu coloquei até o tema: fé
simples assim, é como a simplicidade dessa mulher que não sabia nada, só soube que Jesus estava lá, tinha ouvido falar que ele libertava pessoas do demônio, correu até ele, se ajoelhou, sabia que ele era um homem de Deus, pediu, Jesus pôs um bloqueio, ela insistiu e foi atendida, porque Jesus diz no texto, segundo esta palavra, que ela disse, segundo a sua palavra, segundo o que você acabou de dizer, vai para casa, a sua filha está curada, a sua filha está liberta. Uma fé simples desse jeito. A caminhada com Deus é simples, a fé é simples. É a gente que gosta de complicar, né? A gente começa a colocar coisas no nosso relacionamento com Deus, na nossa fé, começa a colocar tempo, começa a colocar lugar, começa a colocar gesto, começa a colocar ritual, enquanto Jesus disse o seguinte: entra na sua casa, fecha a porta, conversa com o Pai, vai lá, conversa com Ele e apenas creia. Acho que não tem coisa mais simples do que essa, mas veja como simples é a nossa dificuldade, não é? É justamente a nossa dificuldade. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Dá-nos a simplicidade desta fé, porque é nesta simplicidade que o poder do Senhor se manifesta. Simplesmente confiar, simplesmente crer, simplesmente se entregar, simplesmente insistir, simplesmente persistir. Senhor, trabalha isso em nosso coração, nos ajude, porque este é um movimento de responsabilidade nossa, mas nós pedimos a Tua ajuda, porque nós somos fracos e nós colocamos tantas outras coisas, nós mesmos criamos obstáculos à nossa fé. Perdoa-nos, Senhor, cultiva, nos ajude a cultivarmos uma fé simples, mas que é poderosa aos Teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos.